jornalzinho de humor, não só de humor sobre a UFRJ. Que eu ia perguntar como é que você chega nessa história. Não, eu já conhecia, o Madureira estudou comigo, estudei desde hoje chama, sei lá, que ensino médio, ensino básico, na época era ginásio. Conheço o Madureira desde que ele tem 13 anos de idade, Bussunda eu conheço desde que ele tem 10 anos de idade, conhecia. Então você tem quando eles resolvem que não vai ser mais um jornalzinho de faculdade, vai ser um jornal de humor, eles chamam eu e o Bussunda. A gente já jogava bola junto, já ia pra praia junto. Aí a gente entra em 1980. Você não fazia engenharia? Eu fazia engenharia, mas na UF, não na UFRJ. O Bussunda fazia nada, fazia comunicação depois, não na época. Na época ele era só vagabundo mesmo. Depois ele ficou vagabundo na comunicação. Depois ele era só um vagabundo assim, frila. E aí depois ele foi para comunicação, também não terminou. Me chamaram, a gente começou a fazer um jornalzinho. Que na época aí foi jornalzinho impresso, em gráfica, não sei o quê, mas totalmente mambembe. A gente vendia no Baixo Gávea, Baixo Leblon, na praia, não tinha distribuição, nada. E também ali começou meio naquele nichozinho do Zona Sul, naquela bolinha, meio ficar um pouquinho conhecido. Mas muito nada, muito eventual, muito ali, para festinha era bom, para paquerar a menina era bom, mas futuro promissor nenhum, dinheiro zero, não sei o quê. E aí, quando chega, isso é em 80, né? Eu começo em 84, o Planeta Diário aparece. E já aparece nas bancas de jornais, já aparece com uma coisa muito mais profissional, porque o Hubert, o Reinaldo e o Cláudio Paiva, na época que lançaram, eles vinham do Pasquim, eles eram a ala jovem do Pasquim, mas já vinham desse meio jornalístico, não sei o que, todas as coisas, já conheciam os mecanismos de distribuição, de tudo, e lançaram aquela coisa que estourou. E vocês, na época aí, com perdão das pessoas, vocês ficaram putos porque, Claro. Surgiu uma concorrência organizada? Mas mais do que uma concorrência, surgiu algo que suplantou em muito, porque quando a gente aparecia lá no barzinho, ele disse assim, parece o planeta, a gente passou, parece o Planeta Diário, você é que nem o Planeta Diário. Todo mundo conheceu o Planeta Diário, o Planeta Diário aí saiu em jornal, saiu o Diabo, a Irreverência, e a gente passou a ser uma cópia. Aí a gente ficou, sinceramente, debatendo o que fazer, foi ser votado, vamos encher de porrada ou não sei o quê. Mas aí resolvemos, numa coisa tática política, bater na editora lá do Planeta Diário e perguntar se eles não queriam uma outra publicação. Aí eles falaram, não, a gente já tem um jornal. Eu falei, a gente vai então fazer uma revista. Eles toparam, e aí a gente fazia... O Planeta Diário era um grupo, Caceta Popular era outro, um jornal, outra revista, cada um passou a vender 100 mil por mês, 100 mil exemplares mais ou menos por mês. Coisa pra caramba. Começou a vender pra caramba, começou a dar bombado, mas isso tudo assim, a gente não era profissional, a gente escrevia, a editora pegava, aquela época tinha inflação, recebia 3 meses, depois dinheiro não dava nenhum, só pagava lá as contas e olha lá. Começamos também a fazer uns negócios de camiseta que começou a dar sucesso, como fala. Não, mas assim, eu quero entender um pouquinho como é que a família de vocês, assim, os amigos que não faziam parte disso, enxergavam. Porque, vocês estavam ali trabalhando, suando sangue para fazer a parada e... Nessa época, especificamente, todo mundo era muito jovem, tá? Muito ainda na faculdade, saindo da faculdade, não sei o quê. Então, ou tinha gente que tinha outro emprego, ou vivia às custas dos pais. Alguns pais não viam com a menor graça isso, até porque o cara estava fazendo engenharia e, de repente, em vez de estar lá, estava lá se reunindo para fazer piada... E ninguém via o menor futuro no negócio de fazer piada. Até porque era outra época mesmo. Se a gente não tivesse alguma visibilidade que a gente provocou, fazendo show, não sei o quê, porque aí depois disso tudo, a gente teve um cara, um fã, que era um já mais velho que a gente, que trabalhava na night, show, organizava festival de jazz, mas era muito consumidor de humor, nos procurou e falou, vocês não querem fazer um show? E a gente não tinha a menor ideia de fazer show, que a gente não era ator, não era porra nenhuma, não sei o quê. E ela, não, faz um show de humor, que eu estou com um espaço numa casa chamada Jazzmania às segundas-feiras. E a gente se reuniu, todo mundo, aí eu falei, gente, não vamos fazer sketches, porque a gente tinha acabado de receber a notícia que a gente tinha feito, no caso do Caceta, uma espécie de prova para ver se a gente podia escrever um novo programa que ia surgir na Globo, que o Jô Soares tinha saído da Globo e do PSBT. Aí surgiu, vamos fazer um programa novo, aí o Guel Arraes, que a pessoa chamou todo mundo meio da cena jovem da época, e nós fomos ser roteiristas do TV Pirata. Aí, quando fomos ser roteiristas do TV Pirata, em 2 grupos separados, mas todo mundo lá dentro, a primeira coisa que a gente falou assim, não vamos fazer sketch, porque estamos fazendo sketch para Regina Casé, Débora Bloch, Marco Nanini, Neila Torraco, vamos fazer para a gente, vamos concorrer com a gente mesmo e perder.
E aí a gente falou, então vamos fazer umas músicas. Aí tinha uns amigos músicos, o Reinaldo, baixista. Eu tinha um brotheraço, tenho um brotheraço meu, Mushebab, que é músico. Ele arregimentou uma galera. E o Bussunda tinha umas letras. E a gente começou a fazer umas músicas. O show deu certo. Era para ter assim, algumas semanas, ficou alguns meses. E aí foi gente indo, foi ficando cult, foi Caetano e foi o presidente da Warner. Aí o cara da Warner chamou a gente para gravar um disco. A gente gravou um disco, um LP na época, que chamou Preto com Buraco no Meio. Porque todo mundo, a gente estava gravando, aí a gente já tinha uma certa fama de famoso. Aparecia em jornalzinho, aí o nego perguntava, e aí, como é que vai ser o disco? A gente, Preto com Buraco no Meio, porque na época era vinil. Então, o nome virou esse, porque todo mundo, e aí, como é que vai ser o disco de vocês? Preto com Buraco no Meio. E aí nós arrebentou. Teve 2 músicas que tocaram muito. A gente foi chamado pelo Boni por causa disso a fazer o Carnaval de 90, já pela primeira vez na frente das câmeras. Aí o TV Pirata acabou. Tô tentando adiantar essa porra, senão a gente fica até 97. Até... Aí o TV Pirata acabou por causa da primeira versão do Pantanal, que a Manchete acabou, naufragou toda a programação da Globo, Globo de Ouro, TV Pirata, um negócio chamado Delegacia de Mulher, toda a linha de show foi embora. E a Globo, na figura do Boni, falou, olha, vamos mudar a programação toda do próximo ano, que seria 91. Quem não tiver projeto, um abraço, rua. E a gente propôs um programa nosso. Só que não foi aprovado porque a gente não era famoso o suficiente para ter um programa na Globo. E a Globo tinha contratado uma jornalista muito bonita, estava muito em voga na época, chamada Doris Guise, que ela veio da TV Tupi, Manchete, não sei qual, e ela não tinha programa. Daí fizeram um programa chamado Doris, que era o nome dela, para maiores, e a gente ficou meio... Vai tá trocadilho. E a gente ficou fazendo uma parte de um que a gente chamava na época de jornalismo mentira, humorismo verdade, que era entrevista de rua. Que a gente, no mainstream, fomos... O Tais, Marcelo Tais já fazia isso no Olhar Eletrônico, na TV Cultura de São Paulo. Mas era muito restrito. Na mídia grande, Globo, a gente foi o primeiro a fazer essa coisa. A gente não trabalhava em estúdio. Então, esse humorismo de rua, entendeu? A gente foi o primeiro programa de humor a viajar. O humorismo não viajava, o que viajava era jornalismo e novela, entendeu? Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Teste em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!